Boa noite a todos. Muito obrigado por vocês terem vindo. Eu sei bem o que é vencer o trânsito de São Paulo. E, infelizmente, pouca gente já chegou, mas senão vai dar um problema na saída também, que vai ficar muito apertado. Então, uma decisão que nós tomamos, por sugestão da Sandra, que achei boa, é eliminar o intervalo que estava previsto. Então, nós vamos ter 4 palestrantes que vão tratar da obra de Alceu Amoroso Lima. Esse grupo aqui, mais uma pessoa que não veio, é dedicada à memória de Alceu Amoroso Lima. Então, nós nos reunimos em 2015 para divulgar a obra dele. Nos chamamos, esse grupo tem o nome de Paysandu. Queria agradecer a Escola da Vila de nos receber, agradecer a ideia que a Baema teve desse encontro, ao Instituto Afrânio Afonso Ferreira, que organiza isso. E então contar que Paysandu, já falei, né? Paysandu são 6 pessoas, nós 5 mais 1, sendo que 4 delas têm PhD, e alguns têm, não é o meu caso, e alguns têm trabalho, têm tese sobre Alceu Amoroso Lima. Alceu nasceu em 1893 e morreu em 1983, 90 anos de uma vida muito produtiva, escreveu muito, talvez uns 80 livros, e como ele publicava 2 vezes por semana, ultimamente na Folha e no Jornal do Brasil, artigos. Então ele deve ter umas 8.000 páginas, acumulou 8.000 páginas de artigos, cobrindo ciências sociais, política, direitos humanos e sociologia, e religiosidade também. Nas falas, que vocês vão reparar que nas exposições dos 4 meus colegas, tem um tema recorrente, que é a educação. Educação é um assunto que está no mundo inteiro, né? Com essa revolução da informática, voltou a se tornar um assunto muito importante na ordem do dia. No Brasil, em especial, por causa de tanta discussão pública que estamos tendo quanto à educação. Nesse quadro se destaca o Anísio Teixeira, que foi um educador que, como vocês sabem, fez uma revolução na pedagogia brasileira, na educação brasileira. Graças a ele devemos a existência da escola em período integral. Ele, quando começou a ser diretor de instrução no Distrito Federal, olhou para as escolas de um modo geral no Brasil e disse: isso aqui são escolas classe, as crianças aprendem apenas algumas matérias e só isso. Nós precisamos fazer dar uma outra dimensão da educação, que é o homem completo. Então, se foi tratar de alimentação, de artes, de música, de dança, todas essas coisas foram, digamos, ele introduziu, ou ele reforçou muito, criando um segundo turno do dia. O Alceu e o Anísio Teixeira tiveram uma relação muito intensa, ora de muito conflito, ora de grande amizade e afinidade e tal. Eles se encontraram, digamos, na porta da Igreja Católica, cada um vindo de um lado. O Anísio tinha tido 8 anos de educação jesuíta e estava muito contrariado, revoltado com isso, queria se ver livre de tudo que fosse religiosidade. E o Alceu, ao contrário, aos 35 anos de idade, decidiu se converteu, foi convertido, voltou à igreja aos 35 anos de idade, depois de ter sido
um diletante completo, não queria saber nada desse assunto. Mas voltou à igreja e foi aproveitado para dirigir o Centro Dom Vital, que era um centro no Rio de Janeiro que reunia intelectuais católicos. O cardeal queria renascer o catolicismo na intelectualidade brasileira. Então tinha esse Centro Dom Vital. E o Alceu, o Getúlio, se lembra que nós estamos falando dos anos 30, do regime do Getúlio. O Getúlio queria fazer uma aliança profunda com a Igreja Católica e ofereceu à Igreja Católica nomear o ministro da Educação. E quem escolheu esse ministro foi o Alceu, escolheu já o Gustavo Capanema, cuja secretaria-geral, digamos, era o Carlos Drummond de Andrade. Primeiro, como essas coisas vão, era apenas um chefe de gabinete, e depois, no futuro, vai se tornar um poeta que hoje até, lá em Copacabana, estava andando hoje de manhã, tem um busto dele, como vocês sabem. Então, estou falando isso mais para fixar a ideia de que a importância da igreja, o peso da igreja naquele tempo. Se lembrem que a maior obra de engenharia no Brasil era o Cristo Redentor. Construir aquele Cristo, na época, era provavelmente a maior obra de engenharia no Brasil. Então, esta proximidade, esse peso da Igreja Católica, 90% da população brasileira se dizia católica, esse peso percola para várias coisas, até para a construção civil. Muito bem, e os católicos estavam querendo, naquele tempo, se lembrem que estava muito presente a lembrança das atrocidades cometidas pelos bolcheviques na Rússia, na Revolução Russa. Isso estava muito presente, muito fresco na memória. Então, os católicos queriam combater, afastar todo pensador que fosse de esquerda, afastar da educação pública brasileira. Que no fundo tinha uma disputa aqui entre duas linhas de educação que eram as principais na época, laicistas e espiritualistas. Laicistas era o pessoal do Anísio Teixeira, que queria uma escola leiga, meninos e meninas dividindo a escola, prática, ensinando uma série de habilidades profissionais. Já os católicos, e o Alceu era o ponta de lança disso, queria uma educação que instilasse, que divulgasse, que calcasse nas crianças valores cristãos, ética, espiritualidade, interioridade. Então, um era os laicistas com a praticidade do ensino, e os católicos que queriam, os espiritualistas que queriam a educação voltada para a ética, digamos, e espiritualidade. E os laicistas, esse Anísio Teixeira, que é um baiano, ele tinha feito doutorado nos Estados Unidos, em Colômbia, onde ele se aproximou, estudou muito um pedagogo americano chamado John Dewey, que depois ficou famoso. Vocês que são desse setor certamente conhecem. Em 1935, houve uma tentativa de uma intentona comunista, uma pequena revolução comunista no Brasil. E o Getúlio combateu isso severamente, começou a expurgar, então, todo o pessoal de esquerda dos organismos públicos.
E nessa época, no ano seguinte, em 1936, teve uma carta do Alceu para seu amigo Gustavo Capanema, denunciando, uma carta violenta de 6 páginas, que denuncia, não chega a dizer o nome, mas diz a função, que vocês precisam afastar, o Ministério precisa afastar esse diretor da instrução pública, que era o Anísio Teixeira, que havia criado uma universidade do Distrito Federal no Rio, que amparava muita gente de esquerda, gente que hoje você não nem imagina que tivesse qualquer perigo comunista, mas o choque da esquerda e direita era muito maniqueísta nesse tempo, era realmente Corinthians e Palmeiras, era coisa nessa base. E o Alceu consegue afastar o Anísio. Então ele é destituído, volta para a Bahia e fica lá tratando de mineração na terra dele, lá em Caetité. E o Alceu, ao mesmo tempo, depois desse episódio muito unilateral, ele começou uma migração para a esquerda, sob a influência do Jacques Maritain lá na França. Mas ele vai para uma esquerda e aí fica uma esquerda com Deus. Não era uma esquerda normal, comum. E aí, então, já falamos da rejeição, da briga do Alceu com o Anísio, e aí a evolução de cada um, e a coisa foi progredindo, eles liam o que o outro escrevia, e o Anísio foi desenvolvendo uma afinidade pelo Alceu, e indicou ele para ser o professor na Universidade de Nova York, num curso de civilização brasileira. Onde o Tristão passou 2 anos, Tristão e Alceu, como vocês sabem, são a mesma pessoa. E ele ficou lá ensinando em Nova York 2 anos. Isso em 58. Em 62, Anísio e Alceu passaram a fazer parte do Conselho Federal de Educação. E aí, em 64, teve golpe militar no Brasil. Nesse momento, 2 meses depois do golpe, em maio, um mês e pouco depois do golpe, o Alceu publica um artigo que causou muita repercussão na época, chamado Terrorismo Cultural. Ele foi uma jogada muito inteligente, muito capciosa, de inverter. O Brasil, no governo militar, denunciava, dizendo que o Brasil estava tomado por terroristas e tal. Ele disse, não, terrorista pode ser terrorismo cultural, está afastando gente do calibre do Anísio Teixeira ou do Celso Furtado, isso também é terrorismo. Esse artigo, para quem viveu aquela época, um pouco mais velho talvez que vocês, esse artigo marcou muito. Bom, eu queria então ter dado esse voo geral sobre uma figura, um ícone da educação e sua relação com o Alceu, que é o homenageado na noite, e aproveitar também para concluir agradecendo as 2 famílias, Afonso Ferreira e Amoroso Lima, que então fizeram um crowdfunding para bancar esses eventos. Tem gente que vem do Rio, de Salvador, de Campinas, São Paulo e tal. Esses eventos exigem verba. Nós fizemos isso, às vezes com a Lei Rouanet, mas demoramos muito. A Lei Rouanet, bom, não quero entrar nesse assunto, porque tem toda a operacionalidade que foi difícil. Afinal, quando funcionou, nós conseguimos aprovação para o 2º projeto, mas aí já o doador já não estava mais disponível. Eu torço muito, batalho, faço muito esforço, com
conforme meus colegas, para não deixar essa memória morrer, porque o Alceu, como foi crítico literário do modernismo, era o crítico literário do modernismo, ele teve relações próximas, correspondência, troca de correspondência, sobretudo, com gente que hoje é tudo busto em praça pública. Como esse que eu já disse, do Capanema, do Drummond, do Mário de Andrade, o Leandro vai falar sobre isso. Então é tudo busto em praça pública, de modo que a gente não pode, o Brasil não deveria perder isto por falta de um pouco de verba. Eu, para concluir mesmo, outro dia estava em Aracaju, Sergipe, eu acho que é o menor estado brasileiro. Então, depois me dei conta que o Alceu manteve muita proximidade e tem muita troca tem muito material a examinar com dois sergipanos que são de busto em praça pública, que é o Jackson Figueiredo e o Silvio Romero. Ambas figuras muito importantes na sua época, que a gente precisaria levantar e trabalhar sobre isso. Bom, muito bem, era isso. Muito obrigado. Então nós vamos cortar o intervalo para ver se recuperamos um pouco do atraso.